Ontem eu disse aqui que a Polícia Federal, que sempre foi um bastião da resistência deste país, acreditada, encontra-se num momento de descrédito e sendo progressivamente desmoralizada. Mas não apenas pela ação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, mas também pelas demandas oferecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Sempre ele. E especialmente o xerifão. Também sempre ele. Vejam só, a que ponto nós chegamos. Uma operação da Polícia Federal em torno do cartão de vacina do ex-presidente da República. Tem tempo a Polícia Federal. Não deve ter, seguramente, outras prioridades. E certamente, todos estão observando que tudo gira em torno de um mesmo eixo. O xerifão. Vejam só, lá em março de 19, no iniciozinho do governo Jair Bolsonaro, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, criou o tal do inquérito dos atos antidemocráticos, que foi batizado pelo próprio ministro Marco Aurélio de Mello como o inquérito do fim do mundo. Porque, essencialmente, imoral, ilegal e inconstitucional. Não cabe ao Supremo encaminhar assuntos relacionados a inquérito. Isso é delegacia de polícia. E outra, e o Ministério Público, que à época discordou. Raquel Dodge era a Procuradora-Geral da República. Mas eles foram. Muito bem. Aí não teve sorteio. De maneira irregular, Dias Toffoli escolheu Alexandre de Moraes para ser o relator. Daquele inquérito, que já tem vários anos, desdobrou-se outros dois. O das milícias digitais e o da fake news. E tudo é decidido exclusivamente por Alexandre de Moraes. Ele tem que ter um salário equivalente a 4, 5, 6 ministros do Supremo. Porque ele trabalha muito mais do que os outros 10. Tudo é com Alexandre de Moraes. Tudo é com ele. Os outros ministros não se manifestam. E na medida que silenciam, certamente estão de acordo. Estão de acordo. Porque ele pinta e borda, ninguém diz nada, e ele continua o dono do Brasil. Uma atuação de absoluta tirania. Um déspota, na essência da palavra. Agora, ele mandou, como disse, a Polícia Federal recolher dados. Se o presidente vacinou ou não vacinou, se adulterou o cartão de vacinação. De modo que, efetivamente, a gente observa um conluio do governo e do Supremo. E a ponte entre os dois poderes é o ministro da Justiça. De um lado, Alexandre de Moraes, do outro. E eles fazem o que bem entendem. E todos perplexos acompanhando essa situação. Agora, apesar disso tudo que a gente observa, o governo não consegue controlar o terceiro poder. Um deles, o judiciário, nem é questão de controle. Eles estão afinados. Eles estão ajustados. Para quê? Para derrubar Jair Bolsonaro. Como? Comprometendo a sua reputação, tornando o ex-presidente inelegível, um pouco mais ali à frente, e quem sabe até, talvez, prendendo Jair Bolsonaro, que não acredito. Pode ter uma reação popular a essa prisão, mas torná-lo inelegível não resta a menor dúvida. E o curioso é que o Alexandre de Moraes atua como ministro do Supremo e, ao mesmo tempo, como presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E ele conduziu a campanha de forma absolutamente parcial para favorecer Lula da Silva e prejudicar Jair Bolsonaro. Isso como presidente do TSE. Agora, como ministro do Supremo, relator dos inquéritos do fim do mundo, ele atua também para desestabilizar Jair Bolsonaro, prestando serviço ao governo. Ou seja, é uma misturança, é uma lambança total. É uma promiscuidade absoluta. E, retomando o que eu coloquei ali anteriormente,
No Congresso, a coisa não funciona assim, não. Está bem diferente. Vamos ver aqui. Marco do saneamento. Votação mostra cenário desolador para Lula na Câmara. Foi derrotado ontem à noite na Câmara. Sim, era o decreto dele, que foi votado e rejeitado. Inclusive por integrantes do MDB, do PSD, União Brasil. 90% a 95% dos deputados votaram contra. E esses partidos estão com 8, 9 ministérios. Depois nós temos aqui também a derrota de Lula. A revista Oeste coloca claramente que os parlamentares não aceitaram esse novo marco do saneamento, que é um retrocesso, é andar para trás. Além do que, é um decreto que permite a coisa correr meio frouxa, inclusive no contexto das licitações. E os deputados acharam um absurdo isso. E, finalmente, Jornal da Cidade, mostrando que Lula da Silva poderá, inclusive, reavaliar a posição de Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, que faz a articulação do governo com o Congresso. Mas o problema não é do ministro. O problema são dos projetos do governo, que são inaceitáveis. E, diferentemente do Judiciário, no Congresso, a Câmara reagiu. Não estamos falando dos presidentes das duas casas do Congresso. Estamos falando dos parlamentares. E isso porque não teve votação ainda no Senado. Porque o risco de derrota também existe. Inferno astral no contexto parlamentar para Lula da Silva. É isso. Inscreva-se no YouTube, compartilhe nossos conteúdos e dê uma olhada básica no blog e nas redes sociais.